Voltando aqui então, gente. Então, essas etapas de apresentação têm a ver com a entrega final. Não é isso tudo que você tem que me apresentar até o final da disciplina de mercado consumidor. Até o final da disciplina, você tem que me apresentar uma planta baixa, algumas imagens, para eu analisar se esse projeto tem coerência para virar um TCC. É isso. Eu não quero quebrar a parede, eu não quero mudar nada. Só vou mudar o funcionário. Eu não quero mudar nada. Olha só, durante o desenvolvimento do projeto TCC, você vai fazer uma pesquisa teórica antes para embasar tudo que você vai fazer. Se na sua pesquisa teórica você conseguir defender que é possível fazer o projeto ficar muito bom do ponto de vista do design de interiores, sem que para isso você derrube nenhuma parede, você pode fazer. Só que se lembre, o professor que estiver orientando vocês vai te cobrar que você responda por isso. Se você não conseguir convencê-lo, ele vai te induzir a querer que você quebre. Porque imagine, se você não consegue convencê-lo de que a sala vai continuar com a ventilação deficiente, eu acho que o mais coerente é que você derrube. Mas se você descobrir que o ambiente está perfeito e não vai precisar, é totalmente possível que isso aconteça, tá? É só colocar observação para o caso. A casa fui eu que fiz a casa para mim, a casa é excelente, eu vou derrubar e demolir o quê? Se lembre, você vai ter que utilizar o conhecimento adquirido no curso e adquirido também nas teorias que vai fazer no TCC. Se segundo essas teorias que você vai levantar, e, óbvio, segundo a visão do orientador, você estiver obedecendo esses critérios, você não precisa derrubar parede nenhuma. Coisa que eu acho difícil acontecer. Acho difícil, mas é perfeitamente possível que isso aconteça. Então, voltando aqui. Precisa fazer uma planta de paginação de piso de todos os ambientes envolvidos. Tem que ter cortes mostrando a distribuição vertical de todos os elementos do projeto e todas as paredes de cada ambiente. Fazer vistas, elevações, como vocês fizeram, por exemplo, da disciplina que passou agora, a de projeto. Pode fazer. Oi? Olha, o 3D, ele é um método de você extrair a vista, mas o 3D, ele não é um desenho técnico, ele é um desenho de apresentação. Você não cota o 3D para apresentar para a obra, você cota uma vista planificada. Agora, óbvio, quem aprendeu a fazer isso na disciplina de CAD e quiser extrair as vistas do 3D, o 3D vai te dar essa facilidade, tá? Vocês vão aprender isso na disciplina 3D. O 3D ou as plantas? Pode fazer com outro programa, desde que você venha apresentando a evolução desse 3D ao longo da orientação. Em que? No programa ou no CAD? No programa. No outro programa ou no CAD, desde que você esteja sendo acompanhada com isso. Se você, de repente, no fim do TCC, apresenta um projeto que você diz que fez em outro programa, eu vou ter todos os motivos para crer que você pagou para alguém fazer. Mesmo que você pague para alguém fazer, eu não posso ser conivente desse comportamento, dessa conduta, entendeu? Vai rolar, vai acontecer, muita gente vai pagar, mas eu vou tentar coibir esse tipo de comportamento. Então eu vou querer acompanhar o volume que você está fazendo. Se você aparece do nada com um volume feito em AutoCAD, eu imagino que você fez porque você aprendeu aqui. Se você me aparece com um volume feito em SketchUp, eu vou ter certeza que você pagou para alguém fazer. Então, por isso que eu quero acompanhar. Se você quer apresentar em outro programa, em algum momento da orientação, traga esses volumes em 3D para eu ir acompanhando, para eu ter certeza que você mesmo está elaborando. Bom, vocês vão ter. Sim. As vistas, pode escutar aí. Você só pode fazer ela no 2D ou no 3D. Precisa ser os dois. Não. Vista é 2D, ponto final. Se você quiser
além de fazer o 3D, extrair as vistas desse 3D, você vai poder numa boa, porque o programa facilita isso, o programa te dá essa condição. Mas não existe vista 3D. Ou é vista ou é 3D. E a vista é uma obrigação da apresentação do trabalho do TCC, e o 3D é outra obrigação. Vocês têm que ter as duas apresentações. Vista planificada, 3D também. É um dos itens, ó. O item 5 são as vistas, e o item 12 é o 3D. E vista de tudo? Todas as Oi? coisas? Não. Aqui, ali, Não. Vai ser elegido, porque óbvio que cada turma vai ter um andamento e vai ter um desenvolvimento. Se a turma estiver bem desenvolvida e eu perceber que dá para ser todas as vistas, ou de todos os ambientes uma vista, a gente vai fazer desta maneira. Se a gente perceber que a coisa atingir um grau de complexidade muito alta, a gente vai dar uma quantidade, a gente vai estipular e vocês vão obedecer a quantidade. Vai ser dado de acordo com a coerência. Diga, Thalita. Pode fazer tudo em outro programa. Eu acho difícil, viu? Mas pode. Se você trouxer o programa sempre para as orientações, ok? Você pode fazer tudo no outro programa. Ó, vai se dar da liberdade para quem tem facilidade com outras coisas, né? Agora, eu desconheço um programa que seja tão próprio para apresentar um projeto interiores completo do que o AutoCAD. Mas se alguém conhece e domina, só não peça minha ajuda, porque eu não sou tão bom nos outros programas quanto eu sou no AutoCAD, né? Bom, precisa ter detalhamento de mobiliário, e aí nós vamos estipular também, de acordo com a coerência, a quantidade de detalhamento. Você pulou aí 6 e 7. Sim, planta de forro e luminotécnica. Gente, nós fizemos um pouco compactado a planta de forro e luminotécnica. A gente misturou os dois. Calma, nós vamos voltar atrás, se for necessário, e fazer uma revisão em relação a isso. Só que não dá para dizer não sei nada, porque todos vocês apresentaram plantas. Então, alguma coisa vocês sabem. A planta de forro, gente, ela é simplesmente a planta que vocês me apresentaram de luminotécnica, só porque vocês limpam todos os desenhinhos de dicróicas e limpa aquelas tirinhas que são as fluorescentes. É só isso que é a planta de forro. E aí você escreve os níveis de menos 20, mais 20 para um e para o outro. Isso é a planta de forro. O que é a planta de luminotécnica? Tira todos aqueles contornos que eram de gesso, que era o desnível de um canto para o outro, que era o quadradinho do rasgo, que era o local onde você botou a sanca. Tira tudo aquilo e deixa só as bolotinhas das fluorescentes e das dicróicas com os interruptores. Indicado 1, quando vai acender a lâmpada 1, 2, quando acende a lâmpada 2. Isso é a planta de luminotécnica. Tudo isso vocês aprenderam e fizeram, só que vocês misturaram as duas coisas numa só, porque eu achei que seria mais prático, porque para vocês, para não fazer duas plantas pelo tempo que a gente tinha. Como agora a gente vai ter um tempo maior e é um trabalho completo e tem que ser apresentado da maneira que um profissional faz, para que vocês saibam como que um profissional apresenta um projeto, nós vamos separá-las. Ok? Detalhamento de mobiliário, vocês fizeram todos detalhamento de mobiliário na disciplina específica de mobiliário. Vai ser escolhido o mobiliário de algum ambiente e vocês vão fazer um detalhamento para demonstrar o padrão de design que você trabalhou dentro do projeto. Nós, então, muito desse projeto, a gente não vai estar mais aqui no cenário? Muito não. O ensaio teórico, vocês vão poder desenvolver aqui durante a disciplina de 3D, uma parte dela, e a de mercado consumidor. Vocês podem pesquisar em casa e trazer para cá, podem pesquisar aqui na sala. Tá? Teve aluno que pesquisou aqui e finalizou, teve aluno que fez em casa e não deu conta de finalizar. Só que o que acontece é o seguinte: o ensaio teórico nós planejamos para que ao final de todas as disciplinas aqui, vocês estejam com ele encaminhado. Agora, o trabalho prático de projeto vai ser vocês e o professor orientador acompanhando vocês para desenvolver lá no seu trabalho ou em casa,
ok? Vocês não vão mais estar assistindo aulas nem vinculado aos horários aqui dentro. Vai ser feito lá. Você sabe dar alguma informação a respeito de até quando isso vai presencial? Sei. É muito óbvio e objetivo isso daí. Nós temos 90 horas de AutoCAD e 70 de mercado consumidor e estamos tendo 3 horas de aula por dia. Some essas 3 todos os dias até dar o somatório de 160 e daqui a esses dias vai acabar as aulas presenciais. E daí para frente começa o estágio de vocês. Mas o estágio, quem vai calcular pra gente é o Senado, porque isso vocês falaram que era... Olha, essas questões eu não vou poder responder para vocês, de quem vai oferecer e como, porque eu não tenho profundidade de conhecimento na resposta. Eu até tenho, conheço alguma coisa, mas eu não sei profundamente. O coordenador do curso que vai ser a pessoa mais indicada para responder isso. Isso vocês falaram que eles queriam selecionar a gente para colocar e não queriam fazer os estados. Gente, vamos concentrar na parte que tem a ver com isso aqui, porque aí eu consigo responder vocês. Diga, Márcio. Voltando lá na fala que você disse que você vai escolher uma cadeira para mim colocar no ambiente. Aí eu vou trabalhar. Eu não vou escolher, gente. Tudo que vocês vão colocar nos ambientes vai ser escolhido por vocês e baseado no trabalho teórico. Se você vier... A gente vai determinar ou estipular uma quantidade de mobiliário que você vai ter que fazer e você vai apresentar aquela quantidade que a gente estipular. Pode ser que a gente diga que tem que apresentar só de um ambiente, ou pode ser que a gente peça para detalhar um mobiliário só de um ambiente. Isso não está definido porque depende do rendimento da turma, ok? Igual aquelas plantas que a gente recebe, mais ou menos. É porque não dá para você dizer assim, é igual àquela que a gente recebe, porque nem todo arquiteto, nem todo designer sabe fazer uma planta completa. Diga-se de passagem, a grandíssima maioria não sabe fazer uma planta completa, tá? Quase que a totalidade dos profissionais não sabe. Cuidado, viu? Tá gravando. Olha, e detalhamento de marmoraria e vidraçaria, gente, não tem nenhum mistério nisso. Por que não está sendo dada uma aula específica disso? Por quê? Porque cada projeto tem um detalhe. E outra, marmoraria e vidraçaria é quando tem. Se você fez uma bancada elaborada de mármore, se ela não for um quadradinho, 50 por 1 metro, e ela tem um formato todo maluco, você isola aquela bancada, coloca na lateral e faz uma planta cotando todas as complexidades dela. Se você inventou um rodapé, que ele não é simplesmente um rodapé retinho, ele tem entalhes, tem uma parte de baixo de uma cor e de cima de outra, você é obrigado a criar um detalhe ampliado e cortar e mostrar como é que é o cortezinho do perfil dele. E isso vai ser orientado, você e o orientador, ele vai te explicar como fazer esse detalhe, desde que você traga a ideia do que você quer. Aqui eu chamo de cubancada? Não, eu chamo de cuba escavada. Tem gente que chama de cuba moldada. Cuba modelada. Aquela que tem uma rampa, assim, a própria cuba é em mármore. Eu conheço o detalhe, mas eu nunca fiz uma para executar, porque às vezes a minha ex-sócia fez e ela não teve experiências boas, então por conta disso eu parei e cheguei... Enfim, situações como essa, uma bancada que você quem criou, você não vai mandar comprar a cuba pronta e tem que desenhar a cuba, tem que fazer um detalhe de marmoraria, ou seja, pegar aquele detalhe, ampliar e cortar ele bonitinho. Vidraçaria, você criou uma janela ou uma divisória que ela tem um vidro meio maluco, não é simplesmente um quadrado de vidro. Aí você pega, amplia a escala dele e apresenta numa escala maior todo cotadinho aquele detalhe. Por isso que até agora a gente não tem feito dessa maneira, porque, primeiro, não apareceu detalhes tão complexos, e segundo, a gente não está cobrando esse nível de complexidade. Vocês vão ter que discutir isso com o orientador. E a criançaria? É isso que eu falei, acabei de falar isso. Você apareceu uma parede de vidro com uma forma complexa. Você vai
ampliar a escala dela e cortar todas as irregularidades que aparecem nela, cortar as distâncias de onde estiverem furos no vidro, ou outros detalhes executivos que a gente sabe que precisa conhecer quando a coisa é mais complicada. A gente escreve no trabalho isso. Pode ser, inclusive, ó, esse item 10, detalhamento de estruturas ou acabamentos especiais, caso o projeto possua. Gente, não é todo projeto que vai ter esse item 11. Se você não inventar nada muito complicado, não vai ter item 11 no seu projeto. Se você inventar um sistema de gotejamento ao longo das jardineiras que ficam na janela, você precisa fazer um detalhamento, um projeto à parte para alocar os pontos de gotejamento desse sistema. Aí você faz a bolinha lá, corta a distância de um para o outro e escreve projeto de detalhamento do gotejamento da jardineira. É um caso especial, tá? Então, nem todo mundo vai ter. Apresentação em 3D, vão utilizar os recursos que a gente aprendeu aqui no curso para fazer a apresentação. Vai ser permitido a vocês fazer a visualização do 3D somente por estilo visual, ou seja, não precisa renderizar, ou vai ser permitido renderizar. Mas já vou adiantando para vocês. Uma renderização na apresentação de um projeto é tudo. Ele convence, ele muda. Quem não quiser renderizar, eu tenho a impressão que vai ficar um pouco para trás de quem renderizar. Porque realmente chama a atenção, destaca. Vocês vão estar sujeitos a muito mais elogios do que se não renderizar. Não, veja só. Vocês estão percebendo que a gente está modelando agora, né? E quando a gente modela, sobe um volume, mas ele é um desenho. Ele não parece uma imagem realista, não parece uma foto. Renderizar é tornar o modelo em aspecto fotográfico. Se você não quiser fazer fotográfico e quiser apresentar algo meio sketch, né, como o AutoCAD faz, com os estilos visuais, ou como o SketchUp faz, você poderá fazer desse jeito. Tá? Só que eu aviso que normalmente quem renderiza tem melhores resultados na apresentação. Renderizar é um assunto que nós ainda não estudamos, que a gente está no início do curso de 3D. Mas nós vamos estudar isso com certeza, tá? Bom, possibilidades de modalidade do projeto. Nós poderemos ter, gente, 4 tipos básicos de projeto. Não estão listados outras modalidades, porque até agora nenhum aluno apareceu com nada tão complicado que não se enquadrasse nessas 4. Mas a gente pode estudar uma outra caso vocês apareçam. Residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, comercial ou industrial. No caso do unifamiliar, o resultado final dele tem que ter no mínimo 3/4, sendo no mínimo 2 suítes. A área mínima dele... Nossa, tá apagado aqui. Eu acho que eu já entreguei para vocês, né? Não, 200, né? Aqui eu apaguei, desculpa. 200 metros quadrados. Então... Não, eu sei. Vai ser 200 o unifamiliar. Então, o que vocês vão fazer? Não, gente, é aqui, ó. Unifamiliar, 200 metros quadrados. Poderá ser... Ah, tá, desculpa. E não tem nenhum projeto assim de escolas, nada assim na área? Calma, vamos chegar. Que é essa opção de baixo, tá? Exatamente. Então, ó, o residencial unifamiliar poderá ser tanto uma casa quanto apartamento, mas se lembrem, precisa ter a planta completa, precisa ter... se você escolher um apartamento e você quiser entrar no grau de complexidade que um apartamento tem, ou de uma casa, é bom que você tenha a planta de estrutura, para que você possa trabalhar indo até onde o designer pode mesmo, sem quebrar essa estrutura que existe lá, tá bom? Bom, Onde a gente pode ir conseguir essas plantas? nos escritórios de arquitetura, nas lojas de decoração, os que trabalham no Casa Parque vão ter um monte de casas. Depende da loja, né? Eu mesmo já mandei casas inteiras para várias das lojas que vocês trabalham.
Não. Veja só, o estrutural, se você não conseguir, você não precisa. A gente vai considerar que ele seja planta livre para você poder trabalhar, tá bom? Infelizmente, a gente não tem como ter todas as informações. Se você tiver, vai ser muito melhor para você, que você vai aprender muito mais. É muito mais fácil trabalhar numa planta livre do que trabalhar num apartamento que tem limitações. É bom porque você vai aprender como vai ter seus limites ou não. Oi? É bom também quando você tem planta, você saber onde você pode quebrar ou não, porque você vai lidar mais com isso do que você construir tudo. Sim, sim, sim. Então, assim, Você olhar para esse lado é um aprendizado que você vai ter que no futuro vai ser muito válido, eu acho. Né? É muito raro você pegar um apartamento onde dá para derrubar tudo. Não é assim, aparece um pilar e você não pode quebrar. O que você queria falar, Vanessa? Vale. Vejam só, gente. A planta pode ter até 50 quartos. Ela não pode ter menos do que 3. Sim. O resultado final do seu projeto tem que ter 3 quartos e no mínimo 2 suítes. Agora, quantos ele tem agora, não interessa, desde que ele tenha 200 metros quadrados. No mínimo, ok? Professor, e esses encargos que a gente recebe esse projeto será que a gente consegue? Alguns têm. Só que o seguinte, ó. Como esses prédios de panfleto. Alô, gente. É porque minha garganta vai falhar, que eu tenho que competir com vocês, aí fica difícil. Olha, com relação aos apartamentos de construtora. Como eles são quase fictícios, porque não estão construídos, mas já estão em vias de construção, vocês vão ter... Alguns deles têm a planta já com medida. Se você conseguir só aquele panfleto que não tem medida, aquele não serve para fazer o TCC. Agora, ao conseguir a planta, consiga também as imagens da perspectiva do prédio para a gente entender a coerência desse prédio. Ou seja, eu não sei se esse prédio é padrão de luxo, se ele é padrão médio, se ele sabe, se é popular. Eu preciso conhecer o padrão para que quando você faça o interior dele, tenha coerência com o que tem na arquitetura. Mais alguma dúvida na parte unifamiliar? Então, a multifamiliar. Gente, o multifamiliar quer dizer que você vai trabalhar com a área comum. Normalmente a área comum de um condomínio, de um prédio, tá? Você pode pegar um prédio que tenha X andares e nele você vai, deixa eu ver o que está escrito aqui, deverá compor a área comum de um condomínio cujos apartamentos individuais obedeçam ao mesmo padrão dos requisitos da modalidade residencial unifamiliar. A área comum deverá ter no mínimo garagens, guaritas, hall social, serviço, escadarias, elevador, salão de festa, churrascaria, piscina, salão de jogos e brinquedoteca. Aí você diz assim, eu peguei um prédio, mas ele não tem tudo isto, não tem problema. Se ele tiver uma área livre no pilotis, em que você possa colocar divisórias e fazer tudo isso acontecer, está valendo. Ok? O tipo de apartamento que está lá dentro, que você não vai trabalhar, ele deve obedecer o padrão da residência unifamiliar. E o tamanho também é Não precisa. Você só precisa se preocupar que o apartamento que está lá dentro, ele tem 200 metros quadrados. Aí, o que está do lado de fora é o que tiver. Não precisa ter metragem nem mínima nem máxima. Ok? Claro isso aí? Posso explicar o próximo item? Padrão comercial. Ele tem que ter no mínimo 400 metros quadrados de área de planejamento efetivo. Ou seja, gente, não adianta você vir para mim com a planta do terreno com 400 metros quadrados. A loja em si tem que ter. Eu coloquei comercial para generalizar tudo que não fosse residencial ou industrial, tá? Nisso pode estar incluído escola, pode ser faculdade, pode ser cinema, lanche, teatro, pode ser um monte de coisas, tá? Mas aí também pode ser a mesma coisa, atuando.
Vai usar tudo. E outra coisa que também não vai ser aceito. Não pode ser uma loja de 400 metros quadrados, aberto um galpãozão, tudo vazio lá dentro e tudo aberto num único vão. Precisa ser um ambiente a ser dividido com subatividades. Precisa ter local específico para secretaria, diretoria, pedir apoio, limpeza, manutenção. Tem que ter tudo que uma grande empresa tem. Fale, Marcela. Não, é que a Marcela está em dúvida, que é o seguinte, você vai fazer a área comum do prédio, é a área comum do prédio. Só que você está me falando que o apartamento desse prédio tem que ter 200 metros quadrados. Mas Não. Vai ter que mobiliar o apartamento. Não, você vai ter que mexer com a área comum do prédio. Por que eu estou cobrando que o prédio que está lá dentro, que você não vai trabalhar, tem essa metragem? O apartamento tem que ter 200 metros. Se ele tem, você vai trabalhar essa área externa. Vai tudo isso da área comum, da área que está no pilotis, nos halls, no salão de festas. o prédio que te permite você fazer o exercício com tudo isso que ele está falando. É um prédio que no mínimo vai ter apartamentos com essa metragem. É. Menos que isso você Mas ele vai ter um uma desvio trabalhando. Exatamente. É a coerência que ele está falando é essa. Tem que ser coerente. São apartamentos já com certeza vai ser dos muito negativos. Exatamente lá embaixo. E se lembrem de uma coisa, ó. Quando você pega um prédio desse, você pegar o multifamiliar e você pensa que são 6 pavimentos, você enlouquece. Você vai, poxa, tem um pilotis e os 6? Não. Você pode fazer. Se os 6 pavimentos forem modulados, é mais fácil ainda. Porque ó, você pode só fazer um pavimento. E o que é um pavimento? É um quadradinho que fica no meio entre as portas. É uma área mínima. E se os 4 lados forem iguais, você modula, você cria só o padrão para 1/4 dessa área e os outros 4 acessos são iguais. É hipermínimo para fazer isso. Aí o que vai dar muito trabalho? Salão de festas, sauna. Ó, salão de beleza não estou exigindo. Então, é se você quiser que tenha salão de beleza, ou se pelos seus estudos você descobriu que lá é necessário ter. Porque a população daquela área tem a coerência que lá tem, academia, lan house. Nessa classe aí, entre os condomínios também, você pode fazer Se existir uma área comum para esses condomínios horizontais que tenha esses pré-requisitos aqui, você pode trabalhar. Se lembre que é o seguinte, você não pode trabalhar com garagem no caso de um condomínio horizontal, porque garagem é loteamento. Isso aí é trabalho de arquiteto. Você só pode trabalhar com garagem no edifício fechado, porque você vai fazer o design do interior da garagem que já foi construída pelo arquiteto. Ok? Aquela que é aberta, você não mexe com a garagem, vai mexer com aquelas todas as áreas comuns que tem. Tem o clube, tem o salão de festa, tem a churrasqueira, tem a sauna, tem a brinquedoteca, tem a academia, tem o escambau, né? Então a gente pode brincar disso tudo. E olha, por enquanto o parâmetro inicial é isto. Se você trouxer para mim e você me convencer que ele tem um padrão aceitável, a gente pode dialogar e ele pode ser aceito. Um exemplo, eu comprei uma casa, condomínio fechado lá no Paparaí. E tem tudo isso aí que você está falando. Tem a brinquedoteca, tem o salão de festa, tem churrasqueira, tem legal para criança pequena e para criança maior. Traga a minha planta baixa dessas áreas comuns e a gente pode verificar se ele dá para ser o TCC. Numa boa. Mas a planta não tem, não tem problema, traga para a gente analisar. Os 200 metros é o parâmetro inicial de regra. A gente pode permear um pouquinho dentro dessa regra, pode ser. Vamos ver o que é possível. Mas se ela quiser um apartamento e pegar alguns itens do prédio de área comum para fazer somados, ela pode fazer um apartamento e uma brinquedoteca que tem melhor do que ele está falando. Traga para a gente estudar. Vai estudando. Eu tenho que olhar. Só eu vendo, porque... se ela quer já trabalhar no próprio projeto. Gente, olha, eu não aconselho vocês trabalharem com vocês mesmos, viu? Porque vocês vão estar distantes da sua realidade na atuação. Sabe por quê?
as suas limitações são totalmente diferentes das limitações de uma pessoa que não conhece você. Quando eu fiz um apartamento para mim em Recife agora, eu fui nas férias, tudo deu certo, tudo ficou lindo, tudo ficou maravilhoso, e tudo eu amei, tudo foi rápido. Porque era para mim, foi facílimo entender o que minha cabeça quer. Sabe qual foi o aprendizado que eu tive com isso? Quase nenhum. Eu já me conheço por dentro e por fora. Não existe quase desafio, né? Mas aí, no caso, eu gostei da sua ideia. Não fazer a minha e eu te lasco todinha. Olha, eu não vou recusar se você trouxer a sua casa para fazer, se ela estiver dentro desses parâmetros. Mas é uma perda de conhecimento, não é a perda de conhecimento, você vai perder a chance de aprender mais coisas. Por exemplo, uma amiga quer também fazer uma casa. Pode ser se ter uma... Até pode, você só não pense que eu vou nortear o melhor do resultado final pelo que ela não deixar fazer. A gente vai nortear pelo que é coerente, entendeu? Porque a gente não vai ficar limitando vocês. Não faça assim porque o dono pode não gostar. Não. A gente vai nortear assim. O coerente para uma pessoa que tem esses tipos de necessidades é fazer esta solução. Então, se você ficar, mas eu não vou fazer porque minha amiga de verdade, porque ela existe verdade, ela não deixaria. Isso a gente não vai nortear na orientação. Ó, saindo aqui dos pré-requisitos, deixa eu dar uma parada aqui.